Após não receber o contrato no prazo combinado, Bruno Spindel desistiu e não será mais o executivo de futebol do Corinthians. E informação garante que o atacante paraguaio Ángel Romero fez proposta para permanecer no Corinthians e o Timão retomou as conversas para tentar derrubar o transfer ban. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a volta das negociações entre Corinthians e Santos Laguna, na tentativa do Timão de derrubar o transfer ban imposto pela FIFA. Desde o mês de agosto, mais precisamente 12 de agosto, o Corinthians foi punido pela FIFA com o transfer ban, ficando impedido de registrar novos jogadores. Motivo: compra não paga do zagueiro Félix Torres. Naquele período, ainda estávamos na janela de transferências. A diretoria do Corinthians tentou resolver a pendência com o clube mexicano. Várias tentativas de negociações foram feitas, mas não teve acordo. Os mexicanos não facilitaram e, com o fechamento da janela de transferências, as negociações acabaram parando. Só que agora, fim de temporada, em breve entraremos em outra janela de transferências. O Timão voltou às negociações com o clube mexicano na tentativa de derrubar o transfer ban. Só que já as negociações já começam com um entrave. Por quê? Pelas informações do GE, a dívida total são 36 milhões e 100 mil reais, só que o Corinthians quer descontar 5 milhões e 500 mil reais, caindo a dívida para 30 milhões e 100 mil. Corinthians quer que retire encargos e juros que foram impostos durante esse período. Lembrando que o Félix Torres foi comprado no início de 2024, o Corinthians pagou apenas a entrada e as outras 5 parcelas não foram honradas. Devido a isso, o clube mexicano levou à FIFA, Corinthians condenado à FIFA, posteriormente condenado no caso à Corte Arbitral do Esporte, e como eu disse, desde o dia 12 de agosto com esse transfer ban, e agora a diretoria do Timão voltou à tona, voltou com tudo para tentar resolver, e as negociações foram abertas novamente. A minha opinião quanto à diretoria do Corinthians ter voltado com tudo às negociações com os mexicanos é a seguinte: vou ser bem sincero com vocês, a diretoria do Corinthians errou em, quando fechou a janela de transferências, ter parado as negociações. Naquela época, poderia ter encontrado uma forma, tipo, ter se compromissado a pagar 2, 3 milhões por mês. Vários meses passaram. Passou o mês de setembro, passou outubro, passou novembro e agora dezembro. Corinthians poderia ter encontrado uma forma de ter abatido um pouco os valores. Agora ficou todos esses meses sem conversar com o clube mexicano, pelo menos eu acho que é isso que aconteceu, porque não tivemos nenhuma informação, e agora volta às negociações próximo da abertura da janela de transferências, e ainda a diretoria do Corinthians quer que os mexicanos abatam os valores de juros e tudo mais. Eu vou ser bem sincero com vocês. No meio do ano, aliás, na janela de agosto, o Corinthians tentou de várias formas negociar. Chegou a oferecer até metade do valor total. O Santos Laguna não aceitou. Em determinados momentos, as informações eram que eles queriam 70% e outras informações é que eles queriam o pagamento total da dívida sem parcelar. Enfim, eu particularmente não vejo os mexicanos facilitarem as coisas. O Corinthians busca fechar esse acordo milionário com o clube mexicano, mas sinceramente, o Corinthians começar a pedir descontos e tudo mais, eu particularmente acho que os mexicanos não vão facilitar as coisas. Torço para que tudo se resolva logo, quanto antes possível, e o Corinthians se livre desse transfer ban, mas honestamente eu não vejo os mexicanos em hipótese alguma facilitando as coisas. E agora vamos falar sobre informações envolvendo o atacante paraguaio Ángel Romero, que o Romero
chegou a aceitar diminuir 50% dos seus salários para poder continuar no Corinthians. O Romero tem uma linda história com a camisa do Corinthians, começando lá em 2014, jogador que conquistou vários títulos com a camisa do Timão. Romero que é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians e o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena. Como eu disse, a trajetória começou em 2014, só que o contrato do Romero vai até o final dessa temporada, até o final desse mês. O ano está acabando, faltam poucos dias para o término do ano. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o Romero não terá mais vínculo com o Corinthians. Até o momento que se fala que o jogador vai embora. Inclusive, a psicóloga do Corinthians, Ana Ricouto, chegou a escrever um textão se despedindo do Romero, mas devido às repercussões voltou atrás, aí disse que não sabia nada sobre o futuro do Romero. Enfim, o que se fala é que o Corinthians não vai renovar. E temos uma novidade um tanto quanto complicada em relação a isso. Pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o Romero fez uma proposta à diretoria do Corinthians em diminuir os seus salários em 50%. Pelo que se fala, o salário atual dele são R$800 mil, então o Romero fez uma proposta para receber R$400 mil e poder continuar no Corinthians na próxima temporada. Só que a diretoria do Corinthians acabou não aceitando inicialmente essa proposta do Romero e parece que realmente o destino do Romero será deixar o Corinthians no final dessa temporada. Claro que ainda não tem nada resolvido, ainda temos alguns dias, vai que de repente as conversas retomam e aí pode ser que o Romero permaneça. Mas por enquanto, pelas informações do Samir Carvalho, o Romero fez uma proposta em diminuir os seus salários, mas a diretoria do Corinthians acabou não aceitando. A minha opinião quanto a essa informação que o Romero fez uma proposta à diretoria do Corinthians para reduzir 50% do salário dele e ficar, é a seguinte. Eu já tinha falado a vocês que eu era a favor da diretoria do Corinthians fazer uma proposta ao Romero para reduzir metade do salário dele e aí colocar bônus, metas, gatilhos para que os valores aumentassem no caso do desempenho mesmo do jogador. Por quê? Porque o Corinthians precisa de um jogador identificado, o Corinthians precisa de um jogador que seja aquele exemplo mesmo. O Romero foi mal no segundo semestre de 2025? Claro que foi. Só que o Romero também já foi mal em outros momentos e deu a volta por cima. Será que dessa vez não pode acontecer? Em 2023, por exemplo, o Romero foi essencial para o Corinthians não cair. O Romero e o Cássio. Naquele período que o Corinthians teve a vinda do Mano Menezes. 2024, o Romero foi importantíssimo. E não somente pelos gols, pelos títulos, e sim a identificação que o Romero tem, a entrega, a raça que ele demonstra em campo. Então, se realmente é isso a informação, se realmente é desse jeito, para mim é mais uma prova do tanto que o Romero, vamos colocar aí que isso é uma prova, podemos colocar que é uma prova de amor. Ah, mas ainda o valor é alto. A diretoria do Corinthians poderia pensar em um valor razoável para o clube e apresentar para o Romero, ó, para nós tem que ser assim. Enfim, se ele for embora, realmente eu vou respeitar também a decisão da diretoria, não vou ficar criticando. Acho que é um jogador que tem que receber uma homenagem do clube. É o segundo maior artilheiro da Arena, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, sempre um exemplo de raça e dedicação. Enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar o que realmente vai acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Bruno Spindel. Na verdade, um vexame, um amadorismo, uma vergonha envolvendo o profissional que tinha tudo certo para ser o novo executivo de futebol do Corinthians. Por incrível que pareça, depois de tudo certo, a diretoria do Corinthians não enviou o contrato para ele e ele acabou encerrando as conversas e não vem mais. É isso mesmo. Conforme estamos acompanhando desde a saída do Fabinho, que aconteceu
na última terça-feira, dia 23 de dezembro, a diretoria do Corinthians passou a correr atrás para definir o novo executivo de futebol. Tem pressa, 2026 está aí, estamos a poucos dias do Réveillon e a poucos dias também da estreia oficial na temporada. Dia 11 tem estreia no Campeonato Paulista. Dia 3, os jogadores já vão se reapresentar. Então, existe a pressa para poder definir o novo executivo de futebol, o profissional que vai cuidar do futebol com a saída do Fabinho. Alguns nomes começaram a surgir, dentre os principais, Marcos Braz, ex-Flamengo, e o Bruno Spindel, também ex-Flamengo. E foi com o Spindel que as coisas evoluíram. Primeiramente, ele gostou da proposta, parou de conversar com o Cruzeiro e foi evoluindo nas tratativas com o Timão, até que, na última sexta-feira, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, recebemos as informações que o Spindel já havia dado ok ao Corinthians e que restavam apenas detalhes burocráticos e também que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, estaria consultando alguns aliados antes de definir de uma vez por todas com um profissional que já havia aceito. Mediante a demora da diretoria do Corinthians, o Bruno Spindel emitiu uma nota encerrando as conversas com o Corinthians, porque não recebeu o contrato no tempo e acabou, de uma certa forma, desistindo de vir para o Corinthians. Vamos para a nota do Bruno Spindel, com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas. Esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Esporte Clube Corinthians Paulista para assumir o cargo de diretor de futebol profissional, considero encerradas as tratativas com o clube. A decisão decorre da ausência de encaminhamento em prazo razoável do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados. Então, a diretoria do Corinthians conversou com o Spindel, se acertou com o Spindel e na hora de mandar o contrato não mandou e o profissional simplesmente desistiu, colocando aí mais um capítulo na série de amadorismo de pessoas que estão dirigindo o Corinthians atualmente. Claro, um Corinthians que vem sendo mal gerenciado já há muitos anos. Infelizmente, mais um capítulo de vergonha. A minha opinião quanto a essa nota do Spindel é a seguinte: que vergonha, que falta de profissionalismo. Daqui a pouquinho, será que vem uma nota nas redes do Corinthians, no site do Corinthians, explicando sobre o assunto? Será que vem aí mais uma notinha oficial do Corinthians para explicar isso? Para mim, sinceramente, é um amadorismo. O profissional ter desconfiado que a diretoria do Corinthians está fazendo leilão, sendo que entraram em contato com o cara, acertaram as cláusulas contratuais e depois não enviaram o contrato no prazo correto. O Corinthians precisa se explicar, mas não é através de nota, não. É o presidente que tem que se explicar e também se explicar por que ele estava consultando aliados. Que aliados? Quantas pessoas hoje mandam no Corinthians? Aliás, parece que várias pessoas mandam, menos o presidente. Por que fizeram tudo isso para depois demorar? Nas últimas horas surgiu o Paulinho. Eu já falei para vocês que eu sou a favor do Paulinho, mas o Spindel é uma maneira diferente de trabalhar. Por exemplo, o Paulinho, ele é mais com jogadores, mais ali no dia a dia de vestiário. O Spindel é o cara que vai vender jogadores, é extremamente competente nisso, e também comprar. Claro, o Corinthians não tem dinheiro para comprar, tem esse detalhe também. Agora, se a diretoria do Corinthians está fazendo leilão, quais os valores, então, que se acertaram com o Spindel? Se uma das justificativas que o Fabinho não tinha que ficar era o salário alto. Então, sinceramente, mais um capítulo de vergonha, de amadorismo, que o Corinthians realmente é pessimamente administrado. Se explicarem daqui a pouco, o Corinthians colocar uma explicação plausível, o que eu acho que não vai acontecer, porque o cara já foi lá e ele já expôs tudo. O Bruno Spindel, que acabou expondo tudo.
E agora, como que o Corinthians vai ao mercado? Com qual profissionalismo? Depois de ter acontecido isso com Bruno Spindel. Qual profissional que vai aceitar agora conversar com o Corinthians? Alguém como o Paulinho, que é ídolo do clube e que no final das contas, para mim, estão fazendo o caminho de uma certa forma para ter o executivo e, claro, um diretor de futebol estatutário. Eu já falei para vocês, eu só vou acreditar que na gestão do Osmar não terá um diretor estatutário quando a gestão dele acabar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Corinthians somente agora ter retomado as conversas com o Santos Laguna para tentar derrubar o transfer ban. E essa informação do Romero, que o Romero ofereceu ficar e diminuir 50% do salário dele. Vocês gostariam que ele ficasse? E essa questão do Spindle? O Spindle emitindo nota, informando que não vem mais para o Corinthians porque o contrato não foi enviado no tempo combinado. O que vocês pensam disso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!